Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, desde já, possa superabundar nos nossos corações. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Tito, capítulo 3. Nós iremos fazer a leitura do versículo de número 8 até o final do capítulo 3, que é o verso de número 15. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas. 3, capítulo 3, verso 8. Para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e segunda vez. Depois disto, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado por si mesma, está condenada. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo enviam-lhe saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos por essa oportunidade, por mais um dia, Senhor, em que o teu povo se reúne em redor da tua santa e poderosa palavra, com o coração e a mente aberta para ouvir os teus ensinamentos e absorvê-los, porque nós cremos na tua palavra. Nós cremos no que disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da tua boca, nosso Deus. Então que não seja diferente nesse dia, que não seja diferente, Senhor, nessa ocasião, nessa noite, que só se acha aqui, Pai, nesse lugar, a tua santa e poderosa palavra, a tua vontade revelada aqui já nas Escrituras. E que todos nós, ao terminar desta reunião, possamos ter a certeza que o Senhor esteve entre nós e falou eficazmente ao nosso coração. Em nome de Jesus, no nome dele, é que nós te pedimos e já te agradecemos, hoje e para todo sempre. Amém. Glórias a Deus. Bem, nós estamos no final de mais uma de nossas exposições. A exposição da carta de Paulo a Tito, né? Passamos aqui alguns meses juntos, observando os ensinamentos dessa carta, aplicando esses ensinamentos na nossa vida, e assim eu creio, vivendo esses ensinamentos. Amém? Assim eu creio, assim nós cremos. E antes de entrar no texto que nós acabamos de ler, eu gostaria de fazer aqui uma recapitulação do que nós vimos, né, nesses últimos meses na carta de Paulo a Tito. Não precisa folhear aí a sua Bíblia, mantenha na passagem de hoje mesmo, eu só vou falando aqui. E se você não puder anotar aí agora, eu acredito que amanhã ou depois vai estar já no canal da igreja essa mensagem, e você pode conferir lá essas informações iniciais aqui. Bem, no capítulo de número 1,
nós temos Paulo revelando logo de início, né, o motivo pelo qual ele escreve essa carta a Tito. E nós sabemos que o motivo que ele escreve essa carta a Tito é para que Tito coloque em ordem, ou o que falta se colocar em ordem, em Creta, naquela cidade onde há uma igreja de Cristo Jesus, uma igreja que estava sofrendo alguns ataques de falsos mestres, que nós iremos chamá-los de judaizantes, homens que gostam de mesclar o cristianismo com o judaísmo e acabam entrando pelo cano. Então esses homens estavam importunando a igreja em Creta, estavam desvirtuando a igreja em Creta do objetivo principal da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é permanecer nos ensinamentos dos apóstolos, que por sua vez receberam do próprio Senhor Jesus. E esses ensinamentos nós sempre estamos enfatizando aqui, no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esses homens estavam causando problemas, e o agravante da falta de liderança lá. E o motivo pelo qual, revelado logo no capítulo de número 1, pelo qual Paulo escreveu essa carta a Tito, foi que este, Tito, fosse para Creta e colocasse em ordem o que faltava, que era a instituição de presbíteros, ou seja, uma liderança naquela congregação. No capítulo de número 2, se você tem uma boa memória, nós vamos ver ali algo muito semelhante nas cartas de Paulo a Timóteo, que é uma exortação à sã doutrina, para que eles permanecessem na sã doutrina, nessa sã doutrina que, como disse Paulo a Timóteo na segunda carta, no capítulo 3, versículo 16 e 17, que essa sã doutrina provém das Escrituras divinamente inspiradas, ou seja, procedem de Deus, não é? E nós falamos aqui na nossa oração que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, né? E ainda numa vida pós-cruz, né? Depois da cruz, ou na cruz, né? Não depois da cruz é o desvio, né? Livre-nos Deus disso. Mas uma vida a partir da cruz, a partir do Evangelho, pressupõe-se um novo viver. Você tinha uma vida errada, uma vida torta, uma vida com práticas próprias de uma vida mundana, governada por Satanás, né? E agora, na cruz, né? Ou a partir da cruz, a partir do Evangelho, você tem um novo procedimento de vida. O que Paulo chama em Tito e também em Timóteo, né? Nessas duas cartas, de boas obras. Boas obras. Você tinha antes, por implicação, má obra. Agora você tem uma boa obra. E pegando um gancho, no capítulo 2 de Efésios, verso 10, preparadas de antemão, né? Deus preparou de antemão para que nós praticássemos nela. E nesse capítulo 2, há uma série de exortações de Paulo, por exemplo, aos velhos, né? Ou seja, homens mais velhos, mulheres mais velhas. Temos outras exortações a jovens, nós temos exortação a escravos, né? Todos eles nessas boas obras, nesse novo viver em Cristo Jesus, né? E nós temos também aquela velha exortação de Paulo, geralmente a Timóteo, geralmente a Tito, onde há a exortação de Paulo, que esse obreiro seja, no caso Tito, um exemplo a todos. Isso nós vimos. E em terceiro e último lugar, nesse capítulo 3 que nós estamos aqui a meditar hoje, aliás, desde a semana passada, do versículo 1 do capítulo 3 ao versículo de número 7, tem uma epígrafe aí na sua Bíblia, que é uma epígrafe. É esse título que tem
a cada sessão. Né? Por exemplo, na NVI, vai falar sobre a conduta cristã. Né? Então é disso que trata o capítulo de número 3. Note que todos esses capítulos que eu acabei de citar para os irmãos pegam gancho no anterior. Né? Como é que eles iam ser devidamente instruídos na sã doutrina se não tinha um presbitério saudável, um presbitério devidamente constituído por Deus? Como é que eles iam ter uma conduta cristã se não tinha uma sã doutrina pela qual eles pudessem viver e exercitar? Está vendo como puxa uma coisa a outra? E nós vimos, né, que essa conduta cristã, ou essa vida cristã, mais uma vez eu vou bater nessa tecla, Paulo chama de boas obras. Boas obras. E enfim, nós chegamos na sessão de hoje à noite. Ok? Então vamos para a exposição do texto propriamente dito. Eu gostaria de reler juntamente com vocês o versículo de número 8. Acompanhe comigo na sua Bíblia, novamente, o versículo de número 8, quando Paulo fala assim a Tito: fiel é esta palavra. Fiel é esta palavra. E quero que você afirme categoricamente essas coisas. Preste atenção. Para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Nesse versículo de número 8, nós temos uma conclusão, e uma conclusão não muito comum. Uma conclusão com um tom enfático. Uma conclusão com um tom de exortação. Paulo está de fato, de verdade, estrondando aqui nessas palavras, chamando a atenção de Tito, para que ele atente às palavras anteriormente ditas. Que palavras eram essas? Ora, os versos de 1 a 7. Quando ele fala dessa conduta, desse novo viver, que nós chamamos aqui de boas obras. Então nós temos aqui uma conclusão enfática da parte de Paulo aos ensinos proferidos anteriormente do versículo 1 a 7. E eu quero que você note logo de início, nesse verso 8, essa expressão: fiel é esta palavra. Fiel é esta palavra. Paulo, ele termina, né, ele conclui esses ensinamentos desde o versículo 1 ao versículo 7 com essa declaração: fiel é esta palavra. Uma declaração fervorosa e uma fórmula familiar que Paulo sempre está usando, não é? 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. 1 Timóteo ainda, capítulo 3, verso 1. Ainda em 1 Timóteo capítulo 4, verso 9. 2 Timóteo capítulo 2, verso 11. Fiel é esta palavra. Fiel é esta palavra. E nessa ocasião aqui de Tito, capítulo 3, verso 8, ela meio que é uma situação ou uma citação diferente das que eu acabei de citar nas cartas de Paulo e Timóteo. Depois, se vocês forem lá, vocês irão notar que Paulo, ele, antes de dar algum ensinamento, antes de falar alguma coisa, ele profere: fiel é esta palavra. Nessas passagens que eu acabei de citar. A prova é que, com exceção do capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo 9, as outras citações que eu acabei de dizer para vocês, elas têm, depois de fiel a esta palavra, 2 pontos. E a gente sabe, né, nós que estudamos na escola, que sempre depois de 2 pontos há uma declaração, há uma afirmação. Aquele que colocou ali 2 pontos quer dizer, quer chamar a sua atenção para alguma coisa que ele vai dizer.
Né? E a exceção do capítulo 4, verso 9, por favor, preste atenção. Pode não ter os dois pontos, mas é no começo de um parágrafo. Paulo vai começar a falar no capítulo 4, verso 9 de 1 Timóteo. E por que no versículo 8 e capítulo 3 de Tito é diferente das demais? Porque ele já proferiu um monte de ensinos. Versículo 1 a versículo de número 7. E ele encerra dizendo: fiel é esta palavra. Sabe o que é que isso quer dizer? Que nos outros casos, Paulo está dizendo: fiel é esta palavra. E temos um público, se nós pudéssemos aqui colocar dessa maneira, olhando para frente, para aquilo que Paulo ainda vai dizer. E nessa declaração, depois de ter proferido todos os ensinamentos, nós temos um público olhando para trás. Nós temos um público olhando para trás. Isso não está aqui por acaso. Isso não foi arbitrário. Paulo não colocou: eu vou colocar, eu vou variar dessa vez. Né? Eu sempre ia com dois pontos, ou pelo menos no começo de algum pensamento que eu ia dizer: eu vou colocar depois, eu vou variar. Não, isso não está aqui por acaso. Não está aqui por acaso. Paulo, ele quer que Tito volte às palavras anteriormente ditas. Ele quer dizer: Tito, preste atenção naquilo que eu disse. Olhe lá, veja lá. Fiel é aquela palavra que eu disse. Ela é excelente, ela é útil para os homens. É isso que ele está dizendo. Não tem aquela conduta cristã, isso eu estou usando aqui a epígrafe da NVI. Aquela conduta que eu descrevi para você, está vendo aquela conduta, está vendo aquelas boas obras, fiel é esta palavra. É isso que ele está dizendo. E mais, ele acrescenta, se você notar aí, no versículo de número 8 na sua Bíblia, ele quer que Tito, preste atenção, quem estiver usando a revista atualizada, ele quer que Tito, no tocante a estas coisas, faça afirmação confiadamente. Ou se você tem uma NVI como eu, ele quer que Tito afirme categoricamente essas coisas. Fiel é esta palavra, Tito. Não despreze. Olhe mais uma vez. Reveja. Quanto for preciso. Fiel é esta palavra. E o resultado dessa afirmação categórica de Tito, dessa afirmação confiada, se você tiver aí a revista atualizada, acaba desembocando na insistência em um ensino básico da fé cristã que Paulo disse a Tito. E que ensino básico da fé cristã é esse? É a livre graça de Deus atuando em nosso novo nascimento, no batismo mediante o Espírito. E isso nos convida, essa livre graça que atua no batismo mediante o Espírito, nos convida, nós crentes em Cristo Jesus, ou no caso lá, os cretenses, a viver uma vida totalmente diferente da que eles viviam antes. E mais uma vez eu volto a tocar aqui na tecla da boa obra. Está entendendo? Está entendendo o que Paulo está fazendo aqui para Tito? Olha, Tito, se eles passaram pelo lavar regenerador do Espírito, né, no versículo de número 5, ele falou isso. Então ele tem que praticar boas obras. E fiel é esta palavra.
É um novo viver. É uma forma diferente da de antes. Né? Então se passou por esse lavar regenerador do Espírito, que nós chamamos de novo nascimento. Então tem que praticar boas obras. Então por isso fiel é esta palavra. Então ele conclui o verso de número 8 dizendo, ou melhor, justificando o porquê que ele está chamando mais uma vez a atenção de Tito, as palavras anteriormente ditas. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Oh, meus irmãos, pelo menos duas palavras nós podemos tirar de lição desse verso de número 1. A primeira, eu gostaria de direcionar uma palavra para os líderes. Basicamente, o trabalho pastoral é certificar-se de que os crentes da congregação estão coerentes em seu modo de viver com a nova condição de vida em Cristo Jesus. Estou errado nisso? Estou errado na série? Basicamente, o trabalho pastoral consiste nisso, em verificar, em ver se estamos sendo coerentes em nosso novo modo de viver e aquilo que nos foi ensinado. Basicamente. E mais, nem que para isso líderes tenham que dizer fiel a esta palavra. Ou seja, voltar a ensinamentos que ele já proferiu antes. Nem que para isso nós fiquemos aqui domingo após domingo, quarta após quarta, ouvindo a mesma coisa. Mas o pastor só vai passar adiante quando isso ficar entendido pela congregação. Eu sinto, de tanto conversar com o Anderson e com o Nassel, eu sinto um pouco da frustração, principalmente do Anderson, que a gente conversa um pouco mais. Ele me confidencia as frustrações dele. Eu confidencio a minha também para ele. E a gente ensina uma coisa aqui. A gente se empenha entre um tempo e outro, entre uma atividade e outra, mas a gente está com a cara enfiada na Bíblia, sabe? Né? Everto sabe disso. E a gente sua feito uma chaleira. Aí na segunda-feira de manhã, lá no grupo, tem o padre Fábio de Mello, os adventistas. Repasse essa... Eu já vi uma vez isso. Repasse essa mensagem a 7 pessoas e você será abençoado. E muitas outras coisas, não no grupo da igreja, mas outros cristãos. Mas a tarefa do líder é basicamente esta. Fiel a esta palavra. Reafirmar quantas vezes for possível. Ou for preciso. Possível para a vida do líder em questão. E preciso na necessidade da congregação. Amém? Líderes, pensem nisso. Não desanimem. Né? Não desanimem. Continue. E a segunda palavra é para a congregação. Né? Gente, vou começar por mim. Quem é nascido de novo? Se você é nascido de novo e tem consciência disso, né? Eu creio que isso deve estar na sua mente o tempo todo. Sabe o que é que isso quer dizer? É que isso, se você é nascido de novo e você tem isso em mente o tempo todo, isso rege as suas ações.
Isso rege a sua conduta. Isso rege as suas decisões. Isso rege o seu linguajar. Isso rege os seus sentimentos. E sabe qual é o resultado disso? Boas obras. Boas obras. As boas obras, ela começa, né? Para ela se concretizar, ela tem que partir primeiro da nossa percepção da realidade que está à nossa volta. A partir de que você enxerga o mundo à sua volta? A partir de que você interpreta as coisas que acontecem ao redor da sua vida? A partir de um novo nascimento. A partir do Evangelho de Cristo Jesus. Se isso acontecer, a consequência não pode ser outra. Não pode ser outra. Somente boas obras. Somente boas obras. A sua resposta frente aos problemas. A sua resposta frente às adversidades. É outra. Que também caracterizam boas obras. Portanto, como disse o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, verso 7, como saber se nós estamos lembrando dos nossos líderes? Eu acabei de falar da tarefa do líder, do trabalho pastoral. Como saber que nós estamos lembrando deles? Dos ensinos deles, do esforço deles. E ainda, como disse ainda o escritor aos Hebreus, capítulo 13, mas no verso 17. Como saber se nós estamos sendo ou não a causa da felicidade ou infelicidade ministerial dos líderes? Entenderam? Como saber se nós estamos sendo um peso para eles ou não? Uma alegria para eles ou não? Fazendo esse autoexame. Esse autoexame de nossa vida. Se nós estamos de fato ouvindo, se nós estamos de fato percebendo, e o resultado disso, desse ouvir e desse perceber, é uma ação que desemboca em boas obras. Como saber se nós estamos sendo um peso para eles ou não? Tem até a história do jumento que empancou num campo. E o pessoal precisava tirar esse jumento desse campo para poder jogar bola. Né? E tentaram de toda forma, não conseguiram. Chama a polícia, não conseguiram. Chama o prefeito da cidade. O prefeito foi lá, tentou, não conseguiu. Tiveram a ideia de chamar o pastor. O pastor foi lá no campo, chegou perto do jumento e deu uma conversadinha ali no pé do ouvido dele. E o jumento saiu. E foi perguntar ao pastor o que ele tinha dito. Tu tá aí reivindicando que trabalha muito, né? Pois se tu não sair daí, tu vai ser que nem eu, pastor. Aí contei meu trabalho de pastor para ele, ele chorou e saiu. Então, como saber se estamos sendo ou não um peso? Fazendo esse autoexame, meus irmãos. Ouvindo, percebendo, tentando verificar se as nossas obras, se as nossas atitudes condizem com esse novo nascimento em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos para o versículo de número 11. Alguém lê para mim, por favor. 9 a 11, desculpa. Mas evita questões tolas, genealogias, discórdias e debates acerca da lei,
pois são coisas vazias e inúteis. Depois de exortar a primeira e a segunda vez alguém que cause divisões, passa a evitá-lo. Sabes que tal indivíduo perverteu-se, vive pecando e já condenou a si mesmo. Amém. Depois de uma conclusão enfática, depois de uma conclusão fervorosa da parte de Paulo a Tito, nós temos mais algumas instruções que Paulo dá a Tito, que dizem para ele evitar certas coisas, que evitando essas certas coisas, ele será mais eficaz na missão dele lá em Creta. E, basicamente, as instruções, ou a instrução de Paulo a Tito, gira em torno de um contraste. Um contraste entre tudo aquilo que ele disse. E eu acho que, eu tenho uma impressão de que isso fez Paulo lembrar daqueles falsos mestres judaizantes e dos ensinos dele. Então, quando ele estava proferindo aquelas palavras, aquelas instruções, aquela conduta cristã, e quando ele estava dizendo fiel a esta palavra, veio à mente de Paulo os ensinos errados, heréticos, e os falsos mestres judaizantes em si. Então nós vamos ver Paulo falando aqui basicamente para evitar essas duas situações. Vamos à primeira, no verso de número 9. Nesse verso de número 9, que o Anderson leu e vocês acompanharam, e nós lemos já, nós temos essa primeira fuga de Timóteo. Desculpe, de Tito. O que ele deveria evitar? E na minha NVI aqui fala que Tito deveria evitar conversas tolas, genealogias e discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Tito, evita isso. E eu quero que você note nesse primeiro adjetivo do verso 9, controvérsias, né? Nós temos um substantivo e tolas servindo aí como adjetivo, né? Como uma característica da controvérsia. Note aí esse adjetivo tolas. E isso contrasta com o que Paulo disse no final do verso 8. Olha só o que Paulo disse no final do verso 8. Todas as coisas são excelentes, tais coisas, aliás, são excelentes e úteis. Daí nós temos em mente aqui esse contraste do que Paulo disse com um dos falsos mestres. Note esse contraste. A impressão que nós temos aqui, nesse verso de número 9, é que Tito, ele teria que lutar contra aquilo que Timóteo lutou também lá em Éfeso. Que eram esses falsos mestres judaizantes e seus ensinos que estavam pervertendo a igreja. Ensinos que claramente eram contrários à sã doutrina. A doutrina pregada por Paulo, a doutrina enfatizada pelos outros apóstolos e pelo próprio Timóteo e Tito. Note, no capítulo 1, verso 6, nós vemos também discussões inúteis. E Tito 1,10 nós vemos os faladores, que dá no mesmo, discussão inútil. E esse versículo de número 9,
ele meio que nos oferece algumas informações, né? Por mais que essas informações elas sejam meio que econômicas, né? Não revelem o todo, mas essas informações fazem com que nós, se estivermos atentos na leitura da carta, abramos mais a visão em que, no que Tito de fato estava lutando contra. Né? Nós já temos aqui uma dica, esses falsos mestres judaizantes e seus ensinos. Né? Se você notar, por exemplo, em Timóteo capítulo 1, verso 4, 1 Timóteo capítulo 1, verso 4, 1 Timóteo capítulo 6, verso 4, 2 Timóteo capítulo 2, verso 23, você vai encontrar, mais uma vez eu estou aqui enfatizando, a palavrinha discussões. Discussões tolas, discussões inúteis. Isso geralmente era coisa de judaizante, ainda mais discussões a respeito da lei. Então nós temos aí o mesmo problema de Timóteo e de Tito. Você vê em 1 Timóteo capítulo 1, verso 4, falando sobre genealogias. E aqui em Tito já é a segunda vez que nós encontramos esse negócio de genealogia. Provavelmente as lendas judaicas do capítulo 1, verso 14, se refere à genealogia. Então, basicamente, esses eram os falsos ensinos desses judaizantes. E com isso ele também reforça, o verso 9, o quadro oferecido por Paulo a Tito e a nós, do capítulo 1, verso 10 a 16. Era com aquele tipo de gente que Tito tinha que lidar. Vamos ler. Capítulo 1, verso 10 ao 16. É só virar a folhinha na sua página. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Olha aí, os judaizantes aparecendo. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. E não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens, que rejeitam a verdade. Para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Está vendo a boa obra de novo aí? Está vendo no que resultam os ensinamentos desses judaizantes? No contrário das boas obras. No contrário de uma conduta cristã, como diz a epígrafe da NVI. Então, basicamente era isso com que Tito estava lutando. E de tabela nós também vimos em 1 e 2 Timóteo. Tito evita essas falsas doutrinas, esses falsos ensinos, essas coisas tolas, essas coisas inúteis. Isso que tira do centro da igreja, isso que tira do objetivo da congregação, o Evangelho. Evita isso. Segunda coisa, versos 10 e 11. O que Tito também tem que evitar? Logo no verso 10. Aquele que provoca divisões. Ou seja, esse carinha, o judaizante. Tito,
evita o homem faccioso, como diz a revista E Atualizada. O que perturbava o apóstolo Paulo, assim nós cremos, da situação, em relação à situação da igreja em Creta, eram esses falsos mestres lá, esses homens facciosos, esses homens controversos, que andavam com controvérsias, que andavam dividindo o povo, o que tirava a paz do apóstolo Paulo, o que estava destruindo a obra de Deus naquele lugar, que não estava fazendo prosperar a obra de Deus naquele lugar, era justamente esses homens. Esses grupos que estavam ali para contender, que estavam ali para dividir, que estavam ali para se rebelar, anarquistas. Isso estava tirando o sossego do apóstolo Paulo, e por isso ele teve que enviar que tinha que ficar lá. Né? E no conselho de Paulo está que eles evitem esses homens. Não bata de frente com eles. Porque o tempo que você está levando, batendo de frente com eles, você poderia estar fazendo outras coisas. Você poderia estar ainda mais falando da sã doutrina e a igreja, como consequência disso, praticando mais e mais boas obras, e o próprio Tito praticando boas obras. Ou seja, uma conduta cristã. Evite o homem faccioso. A mesma situação a gente vê no verso 16, aliás, no capítulo 16 e verso 17 de Romanos. O mesmo Paulo dizendo, olha, não perca tempo com esses aí não, que causa divisão na igreja. Evita eles. Não vai bater de frente. Diz assim, no versículo 17 do capítulo 16, recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Irmão, pula fora desse tipo de ensino. Pula fora. Pula fora de gente que só quer contenda, que só quer divisão. Pula fora. Mas tem um detalhe importante. E eu louvo a Deus pelo que Ele tem direcionado o Gereissat em mim. Paulo diz para Tito não ser precipitado. Antes, Tito, devia tomar uma medida ao membro que está envolvido na controvérsia da divisão. E essa medida visava a restauração desse membro. Note que o texto fala, advirta-o, versículo 10, uma primeira e uma segunda vez. Percebeu aí? Uma primeira e uma segunda vez. Insiste, vai lá, não bate de frente, evita, mas tenta recuperá-lo. Tenta falar para ele que o erro dele é esse. Tenta trazê-lo ao arrependimento. Isso faz lembrar alguma passagem das Sagradas Escrituras? Qual? Mateus 18, verso 15 ao 17. Teu irmão pecou contra ti? Vai lá, tu fala com ele. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele não te ouvir, volta. Toma 2 ou 3 testemunhas, né, para que pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas se estabeleça toda a palavra. E fala com ele. Não ouviu? Volta. Fala à igreja. Não ouviu? Excomunga. Tira. Entendeu?
Mas vocês notaram que teve uma insistência, né? Não tacando pedra, né? Não botando logo para fora. Vamos lá tentar restaurar o irmão, né? Nesse sentido, a restauração, né? Nesse sentido. Então, se a admoestação, a instrução não surtiu o efeito esperado, que é o arrependimento desse que está causando a divisão, desse que está trazendo a contenda, aí, meu irmão, é o que Paulo disse aqui a Tito, no versículo de número 11, tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesmo está condenado. Pecador deliberado, não arreda, quer continuar naquilo, quer continuar causando divisão, quer continuar causando contenda no meio da igreja, pecador deliberado, tal pessoa por si mesma já está condenada. Portanto, Paulo está instruindo a Tito, certo? Instruindo a Tito, e por tabela líderes, né, os presbíteros aos quais ele estava ali para constituir, que esse seria o procedimento para se tomar contra esses falsos mestres, né? Ou seja, dizer para esses falsos mestres, para essas pessoas que estão envolvidas na divisão da igreja, dizer para eles que a consequência mais justa que tem é a excomunhão. Tira eles, né? Muito bem. Divisão é algo muito sério. Divisão de igreja é algo muito sério. Como nós podemos ver aqui nesses versículos, a pessoa que divide e que insiste em querer dividir a igreja deliberadamente. Sabe o que é deliberadamente? Insistentemente, regularmente, conscientemente, que não arreda o pé, essa pessoa, ela tem que ser tirada. Então, divisão de igreja é algo muito sério. O que está causando isso é excomunhão nos coros dele. Entendeu? Mas uma pergunta se faz necessária. O que poderia acontecer para que se chegue a esse nível de precisar cortar a pessoa? Hein? O que é que Paulo está dizendo aqui que está agredindo a igreja? Agredindo a união da igreja. Eu vou dar algumas opções aqui para você. Será que Paulo está dizendo aqui que o que agride a comunhão da igreja são os instrumentos? São. Eu vou dar mais algumas opções para vocês. Será que Paulo está dizendo para a igreja aqui, para Tito dizer para a igreja, que o que causa a divisão, a divisão, a ruptura no meio do corpo de Cristo, que esses aqui estavam fazendo, era a benevolência? Era a benevolência? Será que era chamar o líder de pastor? Era isso que estava causando divisão na igreja? Não era, meu. Não era. O que causa divisão na igreja é qualquer tentativa de retirar o evangelho do seu devido lugar. Da onde que um ré maior, um sétimo, é assim que fala, vai tirar o evangelho do seu devido lugar. Da onde, meu irmão, pastor Anderson, o evangelho acabou de sair na série, pega o evangelho aí. Não. Da onde que eu dar 1 quilo de alimento a quem está com fome e retiro o evangelho do lugar? Não. É muito sério esse negócio de divisão de igreja.
E o que está causando isso, nem cristão é. Nem cristão é. Porque o excomungado é crente? Não é não. Ele está saindo. Pensemos nisso. Claro. Sim. Agora, eu não estou discordando, tá? Não é discordância. Eu concordo com tudo que você falou. O problema é quando a igreja, ela excomunga a pessoa, ela estando errada. E Sim. o excomungado quer o evangelho. Não, tu não está dizendo nada contra mim, não. Tu entendeu, né? Entendi. Eu vou me resguardar de fazer algum comentário sobre isso, tá certo? Vou deixar isso na tua conta. Uma segunda palavra. Agora eu quero falar aos controvertidos. Controvertidos. Vocês não vão ser deixados brigar em tudo. Controvertidos, eu tenho que falar olhando para essa câmera, não tem nenhum controvertido aqui. Vocês não vão ser deixados impunes. Não vão ser deixados impunes. Porque, como eu disse, causar esse tipo de desconforto no seio da igreja é muito sério. Não é nada não, meu irmão. Mas você está mexendo no corpo de Cristo Jesus. Não é nada não, meu irmão. Mas você está mexendo na noiva de Cristo Jesus. Os casados aqui. Né? No tempo, se mexer agora também fica uma fera, né? Mas quando era noivo, hein? Tocar ali na costelinha, dizer alguma coisa com a costelinha. Hein? Caba de 1,68 m que nem eu, virar dois e pouco. Então, quem está causando divisão na igreja, meu irmão, não vai ser deixado impune. Não vai ser deixado impune. Agora tem um negócio. Arrependa-se. Arrependa-se. Né? Eu acredito que esses controvertidos também estão inclusos lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, no desejo de Deus que eles venham a ser salvos. Eu acredito. Mas tem que se arrepender. Tem que parar de causar divisão. Ok? Amém? Glória a Deus. Bem, eu estou na terceira e última parte do sermão, que é os versículos 12 a 15. Nós não precisamos ler eles, tá certo? Aqui, como na epígrafe da NVI diz, tem observações finais. Né? Como é que tem na ARA? Na revista atualizada, como é que tem? Como é que tem, Robinho, aí? A epígrafe, esse nomezinho de cima. Quais são os versículos? É do versículo 12 ao versículo 15. Mas é esse nomezinho em cima. Não tem um nomezinho, título. Como é que tem aí? As recomendações particulares, as saudações finais e a bênção. Pronto. Mesma coisa. Observações finais. Se você leu atentamente o versículo 12 a 15, essa última parte, você vai perceber algo ocorrendo na igreja em Creta. Né? Primeiro, você tem o envio ou de Ártemas ou de Tíquico àquela igreja em Creta. O envio de um desses dois. Segundo, se um desses dois vão ser enviados, é porque Tito, que estava colocando lá as coisas em ordem, que estava lá arregaçando as mangas, trabalhando, ele tinha que sair e encontrar-se com Paulo. E número 3, estava chegando mais líderes. Zenas, o jurista, e Apolo, aquele lá, natural de Alexandria, homem eloquente. Né? Então, você está vendo aí a dinâmica no meio da igreja, né? Muitos eventos acontecendo,
Então eu tenho toda a razão para crer que nós temos aqui uma igreja agitada. Muitas novidades, muitas coisas acontecendo, muitas mudanças. E em meio a essas mudanças, nós temos o versículo de número 14. Aí eu vou querer que a gente leia. Em meio a essa agitação de mudanças, né, de pessoas saindo, pessoas chegando, nós temos o verso 14. Eu quero ler. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Sabe o que isso significa? Que em meio a esse entra e sai de líder, essa agitação, eles não deveriam parar. Não é porque Tito estava saindo que eles iam, o Tito está indo embora. Como será esse Tíquico, esse Ártemas? E esse Apolo? E esse Zenas? Ele é jurista, será que ele vai me incriminar? Né? Eles não deveriam parar. Cada um deveria, por exemplo, continuar carregando a sua própria cruz, fazendo morrer a natureza terrena, deixando a mentira e falando a verdade, e etc. Essas coisas que eu acabei de dizer são algumas coisas das quais compõem as boas obras. Ou seja, o novo viver. Então eles não tinham que parar. Não era porque o líder estava indo e outro vindo que eles tinham que parar. Eles tinham que continuar nas boas obras. Eles tinham que continuar no novo viver. E com isso nós aprendemos mais uma lição. O nosso foco deve estar em quem? Em Cristo Jesus. Né? Só olhamos, só ouvimos, só obedecemos aos nossos líderes, sabe por quê? Porque eles falam as palavras de Deus reveladas na Bíblia Sagrada. Não é verdade? Porque eles nos levam para a Bíblia Sagrada. Eles nos levam para a vontade de Deus revelada nas Sagradas Escrituras. É só por isso. Então, a ausência temporária de um líder não deve causar estagnação numa congregação. Por exemplo, o líder ficou doente, ou o líder precisou fazer uma viagem, ou o líder tirou férias. Né? Não deve causar estagnação numa congregação. A congregação, ela tem que ser madura o suficiente para resistir a esses imprevistos. Por quê? Qual é o alvo? Cristo Jesus. Onde é que Cristo Jesus está? Nas Sagradas Escrituras. Deve estar também na vida do líder, né? Assim como também deve estar na sua. Mas note o verso 14. Essas coisas acontecendo, e ele disse, quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras. Continue. Não pare. Está entendendo? Então, na ausência da liderança, como na presença da liderança, continue, meu irmão. O meu professor de hermenêutica, lá no tempo do seminário, ele falava uma coisa interessante. Até hoje, aqui, lateja na minha cabeça. Crente não desopila. Crente, eu estou cansado. É muita obediência, meu irmão. Eu tenho que tirar umas férias. Não. Já pensou? Crente não desopila. Crente não tira férias de ser crente. Crente não pode esmorecer, pelo contrário, nós vimos lá no sítio e também no domingo retrasado. Crente vigia. Não é não? Amém? Pensemos nisso, meus irmãos. Portanto, chegamos ao fim do sermão. Essa foi a exposição da carta de Tito, né? Aliás, de Paulo a Tito.
Nós esperamos que você tenha dedicado a sua atenção a essa carta, ao tempo que nós passamos juntos. Parou por aí? Parou não. Do mesmo jeito que Paulo estava instruindo a Tito a fazer com que a igreja em Creta, né, andasse disciplinadamente nas boas obras, né? Ou seja, como Paulo estava instruindo a Tito a ele corrigir a igreja em Creta, né, que nós continuemos aqui nessa mesma, por assim dizer, pegada, certo? Que é o que nós iremos trabalhar nas cartas seguintes, né? Nós temos ainda Filemon e nós temos ainda Hebreus, duas cartas que giram em torno dessa temática, correção, né? Então que nós continuemos assim. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos ficar de pé.